subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de todos, cumprimentá-los com a paz do Senhor e Salvador Jesus. Você está no canal Rascunho Teológico, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a última lição do quarto trimestre de 2022. Chegamos ao final de mais um ano letivo na nossa Escola Bíblica Dominical, no caso aqui de São Paulo, Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Glória a Deus. Um abraço a todas as igrejas co-irmãs e também nossos seguidores que escutam as nossas aulas, nossos vídeos. Já somos aí 535, vamos caminhando para 600. Certo? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar conosco esse ano todinho de 2022. Estamos finalizando uma lição muito importante, livro de Ezequiel. No canal Rascunho Teológico nós temos eu fiz lá uma série de profetas e temos uma síntese de Ezequiel, todo o livro e todas as suas visões. Se você quiser dar uma passada lá, canal Rascunho Teológico, tá certo? Mas nessa lição de número 13, nós estamos estudando sobre a justiça divina, não é? E a lição de número 13 vai nos trazer sobre a cidade de Jerusalém. O Senhor estará ali. É o tema da nossa lição de hoje. Glória a Jesus, né? Nós vamos estar aprendendo sobre esse aspecto interessante da visão de Ezequiel, ok? Um aspecto muito interessante que nos chamou a atenção na nossa revista. O textuário, o comentarista colocou: não se fará mal nem dano a algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, verso de número 9. Na leitura bíblica em classe, está inserido em Ezequiel capítulo de número 48, não é? Portanto, o último capítulo, não é? Vai nos tratar e nos aludir, nos trazer informação sobejas, né? Nós vamos ver que Ezequiel fala do Reino do Norte e Reino do Sul, né? A profecia, a visão sobre as terras de Israel. O texto diz assim: estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.000 côvados e 500 medidas. E as portas da cidade estão conforme os nomes das tribos. 3 portas para o norte, é a porta de Ruben, uma a porta de Judá, outra a porta de Levi, outra a da banda do oriente, 4.000 côvados e 500 medidas. 3 portas, a saber, a porta de José, uma a porta de Benjamim e outra a porta de Dan. Outra da banda do sul, 4.000 côvados e 500 medidas. 3 portas, a porta de Simeão, a porta de Isacar e outra porta de Zebulon. Da banda do oriente, 4.000 côvados, e suas medidas são 3 portas, as portas de Gade, as portas de Asser e a porta de Naphtali. Outra, 18.000 medidas ao redor. Nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor estará ali. Quantos nomes Jerusalém tem? Quais os nomes de Jerusalém? Estas e outras informações trarei agora aqui no canal Rascunho da EBD. Portanto, não saia daí, fique atento. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Se ainda não se inscreve, não é pela primeira vez, se inscreva. Se já é inscrito, fique atento aí, nós vamos estar trazendo algumas informações sobre esta temática que é de suma importância para nós, tá certo?
Muito bem, isto posto, vamos dar continuidade a essa excepcional lição que estaremos estudando doravante. Tudo bem? Muito bem. Voltando aqui para a lição. Parece que a Terra está dividida em faixas orientais aqui na visão, ou sobre o Mediterrâneo até o limite do leste da Terra. Na faixa mais ao norte, para a tribo de Dan, nós vamos no versículo 1, do capítulo 48. Nós temos também as faixas, além disso, a faixa de Aser, versículo 2, de Naftali, de Manassés, de Efraim, de Ruben e de Judá. Ao sul de Judá, a porção já é atribuída ao príncipe, incluindo o santuário, a cidade de Jerusalém, não é? Então, esse distrito sagrado será uma grande área quadrada na fronteira para a parte do norte do Mar Morto, e será dividido em 3 faixas, sendo as 3 setorial, pertencente aí ao sacerdócio ou ao sacerdote, tendo o centro no templo milenar. A faixa do meio será para os levitas, as faixas do sul para as pessoas comuns, com Jerusalém no centro. O restante do território, a leste e oeste da praça, pertencerá ao príncipe, né? Na questão do sul, nós temos do distrito sagrado sobre as nações, sobre as seções das tribos de Benjamim, Simeão, Isacar, Zebulon e Gade. A cidade de Nova Jerusalém terá 12 portões, né? 3 de cada lado, um para uma das 12 tribos. Seu nome será Jeová Shammah. Jeová Shammah é o Senhor está ali, né? Isso refere-se à presença dos nomes das tribos ali, né? E Deus trabalhou em cima dessa proposta, não é? O comentarista Charlie Feinberg, ele diz assim: essa profecia é incompatível, começou a ser com uma visão, né, da glória de Deus, e conclui com uma descrição da glória de Deus na cidade glorificada de Jerusalém. Ezequiel conclui como João, lá no Apocalipse, com Deus habitando com o homem em santidade e glória. Além disso, não há objetivo maior da história do relacionamento de Deus com o homem, né? Esse nome nos lembra sempre que esteve no coração de Deus. Ele ama tanto as suas criaturas e sempre planejou tê-las perto de si, né? Ele está sempre procurando, perguntando onde você está, chamando ao arrependimento, não é? Como o Filho de Deus, ele desceu à terra para morrer por nós. Seu desejo será realizado. O homem estará perto de Deus, do seu coração, podemos nos engajar aí e participar da busca pelos perdidos, mesmo agora, enquanto vivemos perto do seu coração aqui na terra. Então, este é o desejo de Deus para nós, ok? Ezequiel, ele conhece bem os montes de Israel. Ele não é por ignorância que fez algumas divisas aqui de linha reta, desprezando as leis da atual geografia local. Da mesma maneira que o plano do templo, por exemplo, despreza aí os contornos das montanhas sobre a qual seria edificado, né? Então, o lado do território de Israel tem 7 tribos, porque o outro lado, com 5 tribos, que totaliza-se 12 tribos, ok? Então, tende a acabar num espaço menor. Isso acontece porque Jerusalém é a sede espiritual do novo Israel. Não está no meio do país, mas sim bem ao sul. Entre as 12 tribos, temos todo o conjunto de 25 mil por 25 mil côvados, né? Então é um quadrado perfeito, tendo um templo bem no centro, se divide entre os sacerdotes, os levitas e a cidade santa. O resto da cidade ficou na área retangular de Israel, pertence ao príncipe, cujo território se estende
do Mar Morto de um lado ao outro, do Mediterrâneo de um lado ao outro, tendo assim a fatia igual à das 12 tribos. Ceder, porém, a parte central dos seus arrebaldes, né? E assim sucessivamente. Os arredores de medida de 250 côvados, completado aí os côvados da total de largura da faixa da cidade, comprimento de 25 mil côvados, completa-se com os sítios, né, dos cidadãos, e assim sucessivamente. Ezequiel desenhou que Jerusalém, numa pedra que revelou tanta lógica, ele que gostou tanto da ordem que devia ser feito a planta antes de colocar a visão celestial que teria sobre o pergaminho de um escrito sagrado. Então, é muito interessante essa lição, porque veremos aqui no capítulo de número 30, 48, verso 30, o texto diz assim: o tabernáculo no deserto tinha uma ordem fixas para a disposição das tribos ao redor deles, 3 portas do lado, uma de cada tribo. Então assim se vê com a disposição da Bíblia, não falha. Apontam aí o primeiro lugar para as coisas visíveis da terra e refletem aí as coisas eternas nos céus, né? O Senhor está ali. A história de Êxodo nos encerra com a promessa, né, da presença real de Deus, né, ao lado dos seus fiéis, né? Então o Evangelho encerra com a vocação ministerial acompanhada pela promessa da presença real de Jesus. Então a visão da história da igreja do mundo até a consumação final encerra-se com a promessa da segunda vinda. A profecia de Ezequiel, por exemplo, cheia de preceitos e promessas, contendo a chave da história dos impérios da época e aponta aí na relação à santificação total do povo e apresenta uma soma total das suas visões e promessas de comunhão dos crentes, né? Quais os nomes de Jerusalém? Não é? Jerusalém é chamada de cidade de Davi, David, é chamada de Jerusalém, ou Jerusalém, é chamada de cidade dos Jebuseus, Jebus, é chamada de Moriá, a essência de Javé, é chamado de Sião, ou Sion, é um marco, ponto de partida ou chegada, quer dizer, né? É chamado de cidade do Altíssimo, ou Hayelon, Ir Hayelon, a cidade do grande rei, Ir Hamalek e Hayelon, que é a cidade do grande rei, a cidade eterna, Ri Olamit, né? A cidade, a capital eterna é Birat, Rolam, e a capital de Israel é Birat, Israel, certo? Esses são os nomes de Jerusalém, né? Então vamos dar continuidade à nossa aula, certo? No tópico de número 2, no tópico de número 1, nós vamos aqui, o comentário colocou assim, sobre a cidade, certo? Há uma certa similaridade entre a visão de Ezequiel e a visão de João, já disse isso, né? No livro de Apocalipse, na linguagem do conteúdo, a mais importante é que os crentes saibam distinguir a diferença entre Jerusalém do milênio e a nova Jerusalém do mundo vindouro, né? Essas são as duas saídas, as saídas das cidades, ou seja, nessa seção final da profecia, um suplemento não somente no capítulo, mas também no próprio livro, apesar dos nomes da cidade não ser mencionado, né? O contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. O termo hebraico saídas é Toshat Hot, que aparece aí somente uma vez em Ezequiel, é usado nos livros de Números no sentido literal de extremidades, ok? Nós vamos ver que a extremidade que está proposta, como o profeta usa outras palavras para a saída, né?
Muitos expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de estar semanticamente correta, né, não é de se ajustar bem no presente contexto. A ideia dos segundos alguns seria estas que são as extremidades das cidades, né? É a forma familiar e mais tradicional mantida aí na Septuaginta, certo? O formato da cidade, né? Nós vamos ver aqui o formato da cidade. A descrição da cidade de Ezequiel revela que ela é quadrada. Ezequiel 48:16. Nesta visão complementar, o profeta fala de 4 lados, descrito no sistema horário norte, leste, sul, oeste, um tipo da Nova Jerusalém. A extensão da cidade, a extensão de cada lado é de 4.000 côvadas, ou seja, 4.500 medidas e 2.050 metros, né? 2.500 medidas, né? Nós vamos ver as 12 portas, né? As 12 portas. As 12 portas. Jerusalém, historicamente, no período de Ezequiel, Jeremias possuía pelo menos 6 portas. No tempo de Ezequiel, Jeremias, né? No livro de Jeremias, a porta do povo, a porta do sol, a porta de Benjamim, a porta de esquina, a porta dos cavalos, a porta do meio, a porta entre os muros, né? Então a torre do templo de Marduk, de seus deuses babilônicos, que é Etemanank, no caso, tinha um recinto guardado, cujo acesso era por 12 portas, né? Então Ezequiel conhecia a cidade de origem, né? Talvez ele conhecesse também sobre a terra de Marduk, né, na Babilônia, e depois vivia entre os exilados, né? A origem do formato e das portas, né? Deus é a fonte da revelação e da inspiração, da visão e da mensagem de Ezequiel. Não se pode admitir que um profeta se inspirou num templo pagão, pois os oráculos entregues ao profeta, não é? Seja por imagem, por som, ou seja por visão ou palavras, viram Javé. Apesar de ser literal, pela descrição do imóvel, pela descrição, aliás, da cidade, ela é uma figura nova em Jerusalém, cujo arquiteto construiu é o próprio Deus, né? Por que Ezequiel se inspiraria na cidade de Babilônia? Isso não faz sentido, ok? Então, sobre as 12 tribos, o nome das 12 tribos, os patriarcas, a saber, Abraão, Isaac e Jacó, aparece com frequência nas Escrituras, né? Como representantes e fundadores da nação de Israel. Outros vezes são aí os nomes das tribos, outras vezes são os nomes da tribo dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos, né? Há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e da expectativa, né, das tribos de Israel no Antigo Testamento, né? Então não existe nenhum padrão. Por exemplo, a lista que os 4 príncipes em nomes Rubens, Samuel, Levi, Judá, segue em ordem de nascimento, não foi alterado isso aí, ok? Segue os nomes dessa lista de Rubens, Simeão, Levi, Judá, entre outros, entre a ordem do nascimento. Outra listagem, a partir do 5º nome, por exemplo, a lista de Ezequiel segue no sentido horário, a partir do nome da cidade, do norte da cidade, com Rubens, com Judá, com Levi. Do leste o oriente trata de José, Benjamim, Dan. Do sul trata de Simeão, Issacar, Zabulon, né? E do ocidente, Gade, Asser, Naphtali, enfim, né?
Então, o critério dessas ordens dos nomes, pelos relatos do nascimento, né, eles é a melhor relação, explicação de ordem dos nomes parece ter sido critérios das mães deles, né? Ou pelo menos na tentativa de Léia e Zilpa de um lado, Léia e Zilpa de um lado, Raquel e Bila de outro lado, não é? Veja que embrólio aí, esse negócio, ok? Depois nós temos o propósito dos nomes, certo? Dos 3 patriarcas, Jacó, o último deles, foi o único que não houve a eliminatória dos filhos, né? O formato de Israel, de Abraão, os filhos escondidos de Isaac, o filho escondido de João, né? E Jacó, todos foram incluídos na lista da nação incluídas, né? E assim sucessivamente. Então é um assunto interessante, porque logo depois da visão de tudo aquilo que começou no capítulo 40, não é? Deus, ele ama o povo de Israel, por isso ele fez essa tratativa, tratou desde o capítulo 1, usando Ezequiel como tipo, né? E de forma muito clara e objetiva, Deus trabalhou dentro da visão que ele propunha para Israel, certo? Que ele propunha para Israel, né? No tópico de número 3, nós vamos ver aqui, o Senhor está ali. Esse é o novo nome da cidade de Jerusalém, né? Depois de sua purificação, restauração de Israel espiritual, sem deixar lembrança na idolatria, prostituição, violência, o nome de Jerusalém não concluiu, não conseguiu deletar de memória e tal, e não conseguiu, surgiu deletar a memória do povo, por exemplo, as abominações do passado, por isso nem o nome precisa ser mudado, ok? Os nomes da cidade, primeiro da cidade, Jerusalém, Salem, né, que significa paz. Desde os dias do patriarca Abraão, né, ele também foi chamado para ser de Jabus, Juízes capítulo 19, verso número 10, ali chamava Jabu ainda. E esse esteve sob o domínio dos Jebuseus e só foi conquistada a terra por Davi, e depois de alguns outros séculos de conquista, né? A chamada cidade de Davi, ela também é chamada de cidade de Sião ou de Auriel, certo? E também o nome Jerusalém é o nome mais conhecido e significa capital ou cidade de paz, ok? Mas esse nome não aparece completamente nas profecias de Ezequiel. A cidade é identificada pelas características ali apresentadas, ok? E assim sucessivamente. Nos nomes divinos, né, os nomes não são apenas um apelativo, mas simplesmente uma identificação pessoal que não são inerentes à sua procurando com a sua natureza e revelam as suas obras, atributos, meramente aí uma discussão, né, dentro desse contexto que mostra identificar como ou seja, Shem, o nome. Shem é o nome. Quando vamos observar, a Bíblia diz que faz menção do nome de Deus e está se referindo ao próprio Deus, não é? Haverá um lugar que é a escolha do Senhor, nosso Deus, para ali ele fazer habitar o seu nome. Glória a Deus, né? Ele fazer habitar ali o seu nome. E assim sucessivamente. Então, é de fundamental importância que fiquemos atentos e aprendamos bastante com essas visões de Ezequiel, porque são coisas primorosas, coisas
de primeira estipe, de primeira qualidade, ok? E assim sucessivamente. Quando vamos fazer a tratativa aqui do Senhor estar ali, ou seja, está entre nós, está na cidade, ou melhor, de Jerusalém. Portanto, o texto diz que, portanto, assim será chamado o nome da cidade. Isso fala da presença de Deus, fala da determinação de Deus, em buscar conhecimento. Glória a Deus, buscar a graça e a misericórdia do Senhor nosso Deus, ok? O nome divino, os nomes são apenas apelativos, mas sim, é simplesmente uma identificação pessoal que são inerentes à sua natureza, né? Que revela toda essa questão de Deus para com o seu povo, né? Para com o seu povo. E assim sucessivamente. Jeová Shammah, né? Que a Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer. Nos tempos do Antigo Testamento, podemos ver aqui vários nomes inerentes a que faz deixa eu ver aqui, mostra a clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento. Então, há vários nomes inerentes aí à natureza e à circunstância da revelação, né? E assim sucessivamente. Então, por vários nomes inerentes à natureza e à circunstância de sua revelação para Abraão, ele apareceu como uma provisão, não é? Naquela situação, ok? Podemos ver no capítulo 40 de Ezequiel, verso 30 a 35, ok? É o texto que fala propriamente dito que o Senhor está ali, ok? Muito bem, daremos aí continuidade, né? Quando o texto fala de Yahvé Shammah, o Senhor estar ali, nós podemos observar que os sobreviventes do egípcio, certo? Ele não se manifestou, ele se manifestou como rei Rafá, ou Jeová Rafá, isto é, Jeová, isto é, o Senhor que sara, entre outros nomes, mais o nome divino, que é Yahvé Shammah, né? Ou seja, o Senhor está ali. Então, é o novo nome da cidade do milênio, e o objetivo é desassociar dentro da questão dos nomes de Jerusalém, os pecados do passado, e assim sucessivamente. O comentário bíblico de Bicon é muito importante, né? Tem aqui um comentário, uma partícula aqui. Promessas está repetida em Apocalipse capítulo 21, verso 3. Eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois e com eles habitará a maior bênção para nós, como povo de Deus, termos aí em nosso meio. Esta é a característica da luta e da fidelidade, né? Com o resultado, a resposta da entrada, nunca mais o crente sofrerá tristeza, né? Desprezar os filhos que aqui neste mundo, que está em a sua surpresa da visão esperada aí, quanto aguardando o dia da vinda, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Então é um fator interessante, é um fator preponderante. Ezequiel já sai falando no livro dele toda a tratativa. Então, quando ele trabalha, essas são os nomes das tribos da terra, dão as terras divididas em porções, né? E exatidão real correndo ao lado do outro. Então, com a Inglaterra, a largura do oeste, com uma relação comum no combate
combate aí, deixa eu ver, então o texto diz assim: essas são as terras divididas, né, e assim sucessivamente. Então podemos observar e ver que dentro desses limites propostos no texto, no versículo 2, por exemplo, né, que podemos observar que dentro da cidade, né, os nomes inseridos na cidade, os nomes divinos, que são os nomes de Deus, não apenas é um privilégio, mas sim plenamente aí, simplesmente, aliás, uma identificação pessoal, mas é uma organização pessoal, mas o arraial dos santos, ou melhor, o arraial da amada, e assim sucessivamente. Então os nomes divinos aparecem, né, como os nomes não apenas um apelativo, mas sim plenamente, simplesmente uma identificação pessoal, mas não inerente da sua natureza, ok? Podemos observar isso dentro da lição. Deus abençoe a todos, canal Rascunho DBD, ensinando para transformar a vida, né? Próximo domingo estaremos iniciando aí a lição de número 1, tá certo? Então essa é a lição de número 13, finalizaremos aqui no próximo dia 25. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar.